Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 18 de agosto, vamos ver como que o mercado está se comportando aí. Vou falar com vocês alguns pontos de compra, como que eu estou olhando no mercado e já estou 100% exposto no mercado. Acabei dando all-in no mercado e vamos ver aí quais são esses pontos, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever no canal. Se você gostar desse conteúdo, se fizer sentido para você, se agregar alguma coisa na sua vida, na sua análise, cara, deixa seu like para dar aquela força pro canal e também para indicar que esse conteúdo aqui tá sendo bom e assim eu continuo nesse caminho, beleza? Mas chega de enrolação, vamos lá ver como que o mercado tá se comportando. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Ethereum, né? Vou trazer um pouco de análise sobre Ethereum, depois a gente fala sobre análise on-chain, mas vamos começar aqui sobre Price Action. Vendo o BTC aqui, ontem trouxe um vídeo para vocês falando que a gente perdeu, né, esse padrão gráfico aqui, né, que é um padrão gráfico mais bearish, né, onde tem a maior probabilidade sempre de romper para baixo, beleza? A gente fez esse rompimento aí. Se a gente puxar um gráfico mais curto, no de 4 horas, ainda não, mas talvez no de 1 hora a gente fez, também não. A gente ainda não fez o confirmamento desse rompimento, tá? A gente ainda não confirmou. Geralmente o mercado ele perde um padrão, ele volta para retestar isso daí e confirmar. Caso ele rejeite esse padrão, aí sim ele entrega mais queda lá na frente, beleza? A gente ainda não fez essa confirmação, talvez num gráfico bem mais curto, né? Uns 5 minutos talvez tenha feito, também não. A gente não fez ainda essa confirmação da perca desse padrão, beleza? Mas perdemos esse padrão aí, pode sim ter uma queda aí, o mercado entregar um pouquinho mais de queda, caiu mais um pouco aí, mas a gente continua dentro da nossa tendência de alta, tá, galera? O que é a nossa tendência de alta no diário? É simplesmente a gente está formando o topos e fundos ascendentes, tá? Então a gente continua subindo no mercado, a gente tem os fundos sendo maiores que os fundos anteriores, tá? Esse é um super ponto de compra, tá? Que eu tô olhando para o mercado aqui hoje, exatamente como que o mercado tá aqui no gráfico de 4 horas, dando uma olhadinha hoje, a gente está querendo formar um fundo aqui nessa região, beleza? E quando a gente olha os nossos topos, a gente está tendo topos mais baixo um pouco. A gente tem o preço dando uma segurada, né? Quando ele sobe, ele não está subindo tanto. Mas algo super positivo que eu vejo, que eu gosto bastante, eu sempre falo para vocês, galera, detesto o nome de candle. Odeio mesmo, não gosto de nome de candle, não consigo decorar nome de candle. Para mim, isso daí não funciona. Então, eu prefiro interpretar a ideia que tem por trás do nome dos candles. Então, sempre falo para vocês, é super importante a gente ler a história que o mercado nos conta. Cara, claramente, isso daqui, ó, era um movimento de venda super massiva. A gente tinha um dia de alta, um dia de venda, um dia de alta, um dia de venda. A gente teve 4 dias aqui de alta, em um dia de venda, a gente devolveu quase toda a alta dos 4 dias. Diferente do que está acontecendo nesse período aqui. Se a gente olhar a história que os candles estão nos contando, é que, cara, a partir desse momento aqui, a gente teve dias de altas e dias de vendas. Só que quando a gente tem os dias de alta, veja que a gente tem candles violentos na altas e candles mais curtos na queda. Aqui a gente teve um dia violento na venda, mas no geral, de toda essa venda aqui, só um dia foi com uma venda mais massiva. Aqui, 2 grandes dias de alta, o mercado porrou para cima e, cara, ficou dias caindo para chegar na mínima de um dos candles só. Depois, a gente vem novamente tendo candles mais fortes de alta do que de vendas. E aí, nessa última semana aí que a gente está tendo, desde o final de semana, a gente está tendo os candles de venda. E os candles de venda, eles estão vindo fracos no mercado. Ontem a gente fechou um mercado mais estressado, a gente teve um candle maior, a gente teve uma rejeição de compra no começo do dia, depois o candle fechou com mais força vendedora. Isso daí mostra que ontem sim foi um dia que foi mais forte de toda essa semana aqui. Mas, no geral, olhando o histórico do que está acontecendo nos últimos dias aí, a gente vê que, cara, tá claramente o volume, tá um volume mais comprador, né? A gente tá tendo mais compra do que venda quando a gente lê a história dos candles, beleza? E quando a gente vamos puxar BTC o USDT aqui na Binance, que tem o maior volume, só para a gente dar uma comparada aqui, ó. Quando a gente olha, a gente vê que a gente está tendo sim dias bons, dias de compra, com grandes volumes
de compra. Então veja, aqui a gente teve 2 dias com volume bem maior do que a venda. Aqui a gente teve 2 dias com volume de compra maior do que a venda. Agora a gente está começando a ter a venda batendo um pouco no mercado. Por isso que a gente deu essa congestionada aqui no mercado. Por isso que o preço não está subindo tanto no mercado. Porque entrou uma pressão maior de venda no mercado. Mas enquanto a gente não perder um fundo no diário, por exemplo, cara, enquanto a gente... Deixa eu ver que gráfico eu tava. Enquanto a gente não perder um fundo no gráfico diário, por exemplo, cara, a gente segue na nossa estrutura de alta de curto prazo. Ó, se a gente traçar aqui, ó, talvez a gente tenha esse fundo aqui, tem esses 2 fundos aqui, mas como a gente teve uma congestão aqui, eu marcaria esse fundo anterior aqui, que dá exatamente num topo aqui que foi rompido também. Então, enquanto a gente não perder ali os 22.300, galera, eu continuo otimista no mercado. Já falei para vocês, começo a mudar minha tese de tão otimismo caso a gente comece a perder essa região e confirmar a perda dessa região. Isso daí me deixa com aquele certo cagaço de tipo, putz, aquela dúvida, sabe? Putz, será mesmo que tudo aquilo ali que a gente teve como tese foi fundo do mercado? Não sei, talvez. Aí eu começo a ficar com cagaço no mercado. Mas eu só vou descartar a possibilidade disso daqui ser fundo do mercado a partir do momento que a gente perder essa região. Então, enquanto a gente não perder essa região, eu continuo dentro do mercado. Eu não vou sair do mercado, porque acredito fortemente que a gente teve, sim, uma formação de fundo aqui nessa região. Acredito que a gente possa estar formando um fundo aqui, sim, durante esse período. Não acredito em retomada do dia para noite, da noite para o dia. Não acho que o mercado vai voltar subindo, não acho que o mercado vai voltar porrando aí nos próximos dias. Não acho isso. Mas acho que a gente bateu fundo nos mercados. Quando a gente vê nossa análise on-chain, a gente vê que o BTC pode ter batido fundo, a Ethereum pode ter batido fundo. Quando a gente vê o mercado americano, cara, o mercado americano está muito forte, está com uma mega estrutura de alta o mercado americano. Então, olhando tudo isso, acredito fortemente que a gente bateu fundo do mercado. Não é porque a gente bateu fundo do mercado que a gente vai ter uma bull run nos próximos dias, galera. Não é isso, não é isso. A gente pode passar um longo período de lateralização no mercado para depois a economia tá porrando mesmo, para depois a taxa de juros tá caindo e aí sim a gente tem estímulo fiscal e aí sim os mercados estão subindo. Cara, pode levar um time para isso. Mas na minha análise, quando eu falo que a gente bateu fundo, é que, cara, eu não acredito que a gente vai passar desse patamar. Não acredito que a gente vai varar abaixo dos 17.800. Não vejo isso na minha análise. Nos dados on-chain, cara, desculpa, mas eu não consigo enxergar isso que a gente vai perder os 17.800. Muita parte do supply foi transacionado nessa região que nós estamos. Isso gera uma grande resistência nessa região. Muita gente comprou nessa região. Então tem muita gente que não está com interesse em vender. Por exemplo, eu não estou com interesse em vender agora, eu tenho interesse em acumular essa parada, montar uma carteira, segurar durante o ciclo, segurar durante uma bull run e vender lá numa euforia da vida, beleza? Então, acredito fortemente que a gente está aqui formando um fundo do mercado. E, cara, eu cheguei a falar para vocês, a gente perdeu essa estrutura aqui. Cara, dá um zoom out no mercado, olha o que está acontecendo no mercado, olha mais de longe para ver o que está acontecendo no mercado. Cara, a gente está com um gráfico semanal aqui, ó. Se a gente traçar uma Fibonacci, desde quando a gente bateu o fundo lá, cara, tudo que está acontecendo aqui pode ser simplesmente uma correção mesmo, a gente pode corrigir, na verdade, até os 20.500 ali. Se a gente corrigir até os 20.500, para mim, está saudável. Enquanto a gente não perder 0,618 de Fibonacci, para mim, é simplesmente uma correção. Então, o preço pode vir, pode cair, pode lateralizar, pode ficar dentro de um lenga-lenga aqui durante um bom tempo, para depois subir lá na frente, beleza? Então, continuo com a tese aí de que a gente bateu fundo no mercado. E, cara, quando você estiver na dúvida, dá um zoom out, sai, tira o zoom do gráfico. Se você trabalha com gráfico intradiário de 15, de 5 minutos, cara, vai ser uma confusão na sua vida, velho. Porque você tem que ser muito rápido, muita tomada de decisão, vai ter, cara, muita coisa acontecendo. Eu uso o gráfico diário, eu uso os candles de fechamento, sempre fechamento, para poder tomar decisões. E quando você estiver na dúvida, cara, dá um zoom out, tira o gráfico da escala logarítmica e olha em que parte do ciclo
do mercado você está. Cara, simplesmente isso. Dá um zoom out, olha que parte do ciclo do mercado você está. Se você estivesse nessa região aqui, mercado porrando para cima, cara, e você estiver na dúvida de onde você está, olha para o mercado que você vai ver que você está talvez em um topo do mercado, você está no meio de uma bull run do mercado, você está em uma região que o mercado está subindo. A qualquer hora o mercado vai reverter. Essa é a parte de um ciclo do mercado. E, cara, quando a gente olha para a região que nós estamos aqui hoje, cara, literalmente estamos em uma grande queda do mercado. Ou seja, a qualquer hora o mercado ele vai reverter, ele vai cessar toda essa queda. Acredito bastante que ele pode sim dar essa lateralizada aqui dentro para a gente surfar um novo ciclo lá na frente. Não estou achando que o mercado vai voltar aqui para o all-time high ainda em 2022. Cara, muito pelo contrário. Estou achando que a gente vai ter essa lateralização aqui. Pode ser que a gente vá subindo aos poucos aqui, pode ser que a gente vá subindo aos poucos. Não dá para saber. Mas, dando um zoom out no mercado, eu consigo ver claramente que aqui onde nós estamos aportando, cara, é uma região de fundo do mercado. E tendo os dados on-chain corroborando com isso, cara, fico muito tranquilo nessa tese de que a gente está formando fundo do mercado, beleza? Quando a gente fala de Ether está muito mais forte do que o BTC. Se a gente olhar o BTC, por exemplo, no gráfico diário, a gente vai ver que estamos ainda com as EMAs apontando lateralmente, né? Então a gente tem uma EMA aí de médio prazo. Galera, não importa o número da EMA, tá? Não importa o número da média que você usa, cada pessoa vai usar um tipo de média. O que importa é você ter 3 conceitos sobre as médias móveis. Uma é uma média de curto prazo, outra de médio prazo e outra de longo prazo. Isso daí são 3 EMAs, são 3 médias do mercado, beleza? Você usa o número que você quiser, da longa se você quiser usar 200 ou 201 ou 199, se você quiser usar a média de 80 ou de 79, cara, não importa. O número que você vai usar, não importa muito, cada pessoa vai se adaptar melhor com um tipo de média. E ponto. Isso daí, cada um vai ter uma preferência por média no mercado. Aqui no gráfico eu estou usando uma de 80 e uma de 21, poderia ser 80 com 15, com 12, com 8. Cara, o que importa é você pegar sempre essas categorias. Uma curta, uma média e uma longo prazo, beleza? Dito isso, o que a gente tem? A gente tem as médias no BTC apontando para o lado, tanto uma média mais de curto prazo, não tão curto assim, estou usando uma de 21 e uma de 80, apontando para o lado. Isso significa que o mercado ele está indeciso ainda. Olhando para as médias, a gente não pode falar, a gente tem a média aqui 21 que subiu um pouco, mas hoje ela está apontando um pouco para o lado, então a gente tem umas médias aí apontando para o lado. A gente está talvez em uma congestão aqui, porque as médias estão se aproximando uma da outra. Se a gente tem a rejeição da média 21 aqui, a gente vai ter uma continuidade maior, a gente tem maior probabilidade do mercado continuar caindo. Se a gente tiver o rompimento aqui, depois de um longo período de baixa, a gente tem a maior probabilidade do mercado estar subindo, beleza? E quando a gente fala no Ether, por que o Ether está mais forte? Porque se a gente olhar o Ether, ele já está com as duas médias apontando para cima. As duas médias, a de 80 e a de 21 no Ether, já estão apontando para cima. Ou seja, o Ether está com mais força do que o BTC. Até mesmo se a gente olhar para o Ether, vendo em termos de fundos e topos, né, resistências e suportes, a gente vai ver que o Ether ele perdeu essa região aqui que ele tinha formado como fundo e ele já está voltando para essa região, já rompeu essa região, está simplesmente fazendo um reteste aqui para ver se ele confirma isso e continua a alta lá na frente. O BTC, a gente está longe ainda de chegar nesse fundo que foi perdido aqui, ó. A gente ainda não conseguiu chegar em nenhum fundo perdido do BTC, nem mesmo esse grande fundo aqui que foi marcado nessa agulhada que a gente teve aqui. O BTC ainda não conseguiu romper essas regiões. Então a gente vê que o Ether está mais forte que o BTC, sim, ele está com mais estrutura de alta do que o BTC. Quando a gente olha os topos e os fundos do Ether, a gente vê que tem muito mais força compradora. Quando eu falo da história que o Kendall nos conta, é exatamente a história. No BTC, a gente tem
as pernadas de alta sendo umas pernadas meio fracas, né? E aqui no Ether não, a gente já tem as pernadas de alta sendo bem mais forte do que no BTC. Então o Ether está mais forte do que o BTC. Pode ser por conta da narrativa, do demerge, pode ser porque o mercado caiu muito no Ether, a gente teve o risco de contágio, né? Muitas pessoas tiveram medo do STETH, né? Que era o papel da Lido que a gente tem para cada Ether que você deixa depositado lá. Então a gente tinha um grande medo de um contágio disso daí, como a gente teve o caso da Terra Luna. Então teve uma grande narrativa muito negativa para o Ether, fez com que o preço do ativo desvalorizasse muito. E agora o ativo está voltando aí, tá muito bonito. Hoje eu olho o Ether, eu vejo o Ether muito bonito, dá assim mais segurança de que o mercado tá voltando, os ânimos tá retomando no mercado. Quando a gente olha pro BTC, a gente ainda fica meio naquela dúvida, putz, cara, tá meio sem força de compra, tal. Então a gente fica meio com um pouco com dúvida no mercado. Mas quando a gente olha o Ether, dá uma certa tranquilidade a mais no mercado, beleza? E como eu falei para vocês, estou vendo hoje como pontos de compra, né? Se a gente puxar um gráfico de 4 horas aqui, só para a gente ver um ponto de compra, eu diria que a gente tem sim hoje sendo pontos de compra, né? Então a gente tem uma probabilidade aí, o mercado está formando um fundo aqui mais alto do que o fundo anterior. A gente já vê que o RSI chegou ali próximo de uma zona de sobrevenda no gráfico de 4 horas, pode cair um pouco mais ainda, pode cair, mas como também não pode cair. Mas eu tô all-in no mercado já, se eu tivesse fora, eu entraria no mercado exatamente nesse ponto aqui, com um stop abaixo da perda dessa mínima aqui, beleza? Porque se a gente perder essa mínima aqui, dos 1.819 ali, a gente vai buscar, que é um topo que foi formado aqui, a gente vai buscar um patamar mais baixo, talvez a gente vá buscar esses patamares aqui de 1.600 ali, beleza? Como já estou 100% exposto, acabei dando todas as minhas entradas aí durante esses dias, voltei para Solana tal, vocês sabem um pouco da minha carteira, eu tinha ainda 30% para entrar no mercado, tinha Ether, vendi Ether na sexta-feira, que eu tinha Solana, né, vendi Solana, quando teve o hack, comprei Ether, e aí eu vendi Ether agora, voltei para Solana também. E todo o caixa que eu tinha, já coloquei no mercado novamente, beleza? Então, tô 100% exposto no mercado, tô com 100% do capital que eu queria colocar em cripto pro próximo ciclo do mercado, eu já coloquei no mercado. Daqui para frente é simplesmente olhar o mercado, assistir, tenho pontos de saída. Se o BTC perder os 17.800, eu dou um stop em todas as minhas posições para simplesmente ser um hedge ali, né? Dou um stop nessas posições para simplesmente me prevenir de uma possível queda, porque a probabilidade, se a gente perder os 17.800 no BTC, é de vir mais queda no mercado cripto. E se tem essa probabilidade, eu vou tender a vender nesse ponto e esperar comprar mais barato. Caso ele perca os 17.800 e volte logo em seguida, volte ali e, cara, eu recompro essa posição também, posso pagar um pouquinho mais caro, mas isso é o preço de uma estratégia de proteção. Você pode fazer isso com Putin, você pode fazer isso daí shortando o mercado, você pode fazer isso com várias estratégias. Eu uso uma estratégia de proteção como ficar fora do mercado, beleza? Que foi exatamente a estratégia que eu fiz lá nos $52.000, funcionou, vendi tudo em $52.000 do BTC e tô recomprando agora na região dos 21 aí, comprei Ether a 1.000, comprei Ether a 1.500, voltei para Ether agora a 1.800 e pouquinho também, comprei Solana a $35, então montei toda a minha estratégia aí, talvez as criptos que eu tenha pago mais caro sejam as altcoins que eu entrei recentemente. Entrei em Matic, em Ronin e também em HNT. HNT caiu mais do que o preço que eu paguei, então a HNT talvez seja a posição que mais está a única posição que esteja dando um prejuízo na minha carteira, beleza? Mas eu estou posicionado aí. O intuito disso daqui é montar uma carteira para o próximo ciclo. Como eu falei para vocês, cara, dá um zoom out no mercado para você entender em que período do ciclo você está. Se a gente puxar o Ether aqui, ó, vamos só colocar o Ether aqui, ó, no semanal, só para a gente ver.
só para entender um pouco em que período do ciclo você está, cara. Só olha, sempre dá um zoom out para o mercado aí e olha que parte do ciclo você está. Quando a gente olha aqui no Ether, cara, acredito fortemente, eu tenho como base para mim que o topo anterior do ciclo anterior, para mim, é a resistência mais forte que a gente tem no mercado. O mercado cripto é a primeira vez que a gente está voltando no topo anterior de um ciclo. Eu vejo o topo anterior como como uma resistência muito forte do mercado. A gente vê que a gente segurou nesse ponto e quando eu dou um zoom out no mercado, eu vejo que sim, possivelmente a gente segurou nesse ponto e daqui o mercado vai querer subir, seja o Ether querendo subir aqui mais vertical, né? Acho menos provável, mas pode acontecer. Acredito mais numa lateralização para depois a gente ter a porrada lá na frente, beleza? Então eu continuo super positivo no mercado, pontos de entrada no Ether, pontos de entrada no BTC analisando da mesma maneira que a gente analisou o Ether, joga por um gráfico de 4 horas, a gente vê que o RSI bateu lá em uma região de quase sobrevenda, né? A gente vê que está formando topos e fundos ascendentes, ou seja, ponto de entrada no BTC, mesma coisa aqui, entrando nessa região com stop abaixo da perda dessa mínima aqui. Caso o mercado, é muito comum do mercado cripto fazer trap, que é perder um fundo e voltar logo em seguida. Caso perca e volte em seguida, cara, estopa e recompra novamente no mercado. Se você quiser esperar um pouco mais, espera o mercado cair um pouco mais até realmente o RSI chegar em sobrevenda, né? O RSI aqui, ó, você pode traçar as mínimas de sobrevenda do BTC aqui, dos últimos tempos, desses últimos fundos aqui. Só subir um pouquinho mais. Aqui, ó, essas daqui foram as mínimas desse fundo aqui. A gente vê que esses fundos não chegaram nessa região, beleza? Mas a gente, se você quiser esperar um pouco mais, eu preferiria tomar essa posição aqui agora, por isso que eu acabo estando 100% exposto no mercado, beleza? Só vou sair do mercado agora quando a gente perder o fundo lá embaixo. Tudo que eu fizer aqui agora, durante esse período, é trading pensando em aumentar a quantidade do ativo. Seja vendendo Ether, tentando recomprar mais barato, saindo de um, indo para outro ativo, mas em relação a dólar, por exemplo, ao patrimônio em dólar, eu não tenho intenção em vender agora e colocar o dinheiro no bolso. Tenho intenção em tradear, talvez, para aumentar a quantidade de ativos na carteira. Beleza? Quando a gente olha mercado americano aqui, mercado americano tá passando por uma grande resistência aí, né? Mercado americano, cara, para mim ele está lindo, tá com uma baita estrutura de alta. Quando a gente olha em topos e fundos ascendentes, a gente vê que, cara, o mercado americano tá muito vertical. A gente teve uma grande alta aí, a gente tem as EMAs apontando para cima, mas claro que no gráfico diário a gente chegou em região de sobrecompra. Como a gente chegou em sobrecompra, chegou numa resistência, o mercado pode recuar um pouco aí, a gente pode traçar uma EMA aqui de toda essa movimentação, uma Fibonacci aqui de toda essa movimentação de alta. Só vamos ver aqui no semanal, o semanal seria essa movimentação de alta aí do gráfico semanal. Só a gente traçar essa movimentação aí, essa Fibonacci, né? Que aí a gente pode ver uns possíveis pontos de parada do mercado. O mercado pode voltar ali até os 3.300 pontos, mas tudo que ele fizer até aqui, os 31.800 pontos, tá legal no mercado. A gente vai estar formando simplesmente um fundo mais alto do que o fundo anterior no semanal, para depois a gente tentar fazer um pivô de alta no mercado, beleza? Acredito que se o mercado americano corrigisse até aqui, cara, não sei se ele chegaria até esse tipo de correção, mas eu já olharia esses dois pontos aqui, o 33.600 e também o 32.600 ali como possíveis pontos de compra. Claro, se o mercado americano vier derretendo até essas regiões aqui, a gente vai ver sim as criptos derretendo um pouco mais, a gente vai ver o BTC perdendo os fundos anteriores ali no diário e a gente vai ver o Ether dando uma corrigida um pouquinho maior aí no mercado. Tem essa probabilidade? Sim, tem essa probabilidade, mas pode ser que o mercado americano simplesmente suba
sem freio, cara. Como a gente vê, a gente tá subindo aqui sem freio. O mercado americano tá porrando para cima e a gente vê, cara, claramente as EMAs, as médias, tanto a de médio prazo como a de curto prazo, está apontando para cima. Aqui a gente está com uma EMA de 8 dias, né? Só colocar uma de 21 aqui também, só para a gente ver. Ó, tudo apontando para cima, beleza? Então, vejo que o mercado americano aí tá muito saudável. Claro que, cara, a gente tem dificuldades, muitas resistências a serem rompidas do lado esquerdo do gráfico, né? Então, o mercado, sim, normal que o mercado faça um recuo, beleza? Nasdaq também, mesmo cenário Nasdaq, Dow Jones, quando a gente olha S&P também, cara, tudo o mesmo cenário. Para mim, o mercado americano, por mais que a gente tenha aumento da taxa de juros e, cara, um bom sinal que a gente tem é que a inflação deu uma segurada. A gente tem que ver como que vai vir os próximos dados da inflação, mas isso daí tudo é super positivo, porque se o intuito do Fed é aumentar juros para controlar a inflação, cara, se a gente já tem um controle da inflação, claro que isso leva um time, mas a gente já deu um sinal de que possa ser que ela esteja sendo controlada, a gente precisa de mais um resultado para saber se realmente ela está sendo controlada, isso é super positivo, significa que o Fed não precisa mais, claro, ele vai continuar ainda com o processo de aumento da taxa de juros, porque ele tem que ter certeza de que a inflação está realmente caindo. Mas se ele já começar a ter esses sinais, cara, excelente, os mercados ficam mais tranquilos. A gente vê no Brasil, por exemplo, que, cara, no Brasil a inflação já arrefeceu, já o aumento da taxa de juros deu certo, a gente já teve um sinal super positivo, a gente vê Bolsa Brasileira retomando aí o mercado, já subiu bastante, cara, simplesmente faz esse comparativo do que aconteceu com o Brasil com o que está acontecendo com os Estados Unidos. O Brasil aumentou a taxa de juros antes dos Estados Unidos. Então a gente teve a nossa inflação abaixando antes do que os Estados Unidos. E a gente teve o nosso mercado, o Ibovespa também, dando uma porrada. A gente já está retomando já o mercado aí no Brasil. A gente teve, as últimas semanas, se olha, o Ibovespa subiu pra caramba. Então nos Estados Unidos também, ele tende a seguir o mesmo processo, o mesmo padrão. Assim que a gente tiver sinais de que a inflação está arrefecendo, o mercado vai estar porrando para cima. E pode ser isso que estejamos vivenciando exatamente nesse momento, beleza? Mas chega de falar de gráfico, de price action, bora olhar como tá os nossos dados on-chain, beleza? O Soper continua costurando a região do 1 aqui. Cara, tô super satisfeito com os dados on-chain. Para mim, nos dados on-chain, cara, não tem nada de negativo. Quando a gente vê o Soper costurando essa região, excelente. É um sinal de transição de movimento, transição do ciclo, tanto de alta para baixa quanto de baixa para alta. Quando a gente puxa o Ether aqui, por exemplo, cadê o Soper do Ether? Deixa eu achar aqui. Cadê? Soper do Ether. Quando a gente puxa o Soper do Ether, a gente vê que o Ether ele conseguiu dar uma segurada acima ali do 1. Ele voltou agora abaixo do 1. Beleza? Tá tranquilo. O que a gente precisa é ver ele costurando essa região dessa maneira que ele está aqui mesmo. Beleza? Ele ficar transitando entre essa região do 1. O BTC, a gente tá mais segurando nessa região do que transitando acima dessa região, mas veja que a gente já não tem tanta porrada aqui para baixo. O que significa o Soper, cara? Significa como que tá o psicológico das pessoas. Se a gente está acima do 1, as pessoas querem realizar lucro. Se a gente está abaixo do 1, as pessoas querem realizar prejuízo. Quando estamos abaixo do 1, bear market, medo, pânico, todo mundo vendendo com prejuízo, realização de prejuízo. Quando estamos acima do 1, as pessoas estão gananciosas, querendo lucro, só querendo vender quando o preço está mais alto do que aquilo que elas pagaram. Esse tipo de movimento que a gente precisa para ter um bull market. O movimento oposto, a gente tem o bear market, quando as pessoas estão com medo no mercado. E aí, como a gente tem o supply sendo muito transacionado, foi trocado muito de mãos na região dos 17, a gente tem os 17 ali como um ponto de que a gente precisa perder os 17 ali, os 20 mil dólares, né, para ter muita gente realizando prejuízo no mercado. E aí a gente tende que essas pessoas não vendam o ativo
é no prejuízo, porque só se perder os 20 mil dólares ali que a galera vai estar no prejuízo. Então é super interessante a gente ver o Soper costurando aí, e isso tá muito saudável. Quando a gente tem essas porradas aqui para baixo no Soper, tá vendo? Isso não é muito legal no mercado, significa que o mercado está com pânico, e aí tem muita realização de prejuízo. Quando o Soper, cara, ele anda em paralelo com a realização de lucro e prejuízo no mercado. Quando a gente olha a realização de lucro e prejuízo no mercado, a gente vê que a gente teve os all-time highs aqui, né, de realização de prejuízo no mercado. Olha só o tamanho das barras vermelhas, o quanto as pessoas aceitavam realizar de prejuízo nesse momento. Aqui a gente já não tem tanta realização de prejuízo no mercado. E a gente tem gente sim que pode realizar muito prejuízo no mercado. Se a gente olhar o supply em lucro aqui, ó, a gente está com 60% do supply em profit só. Ou seja, tem, claro, só não, né? É mais do que a metade, mas tem 40% do supply ainda que pode realizar lucro no mercado e dar essas porradas aqui para baixo. Mas essas pessoas não estão realizando, né? Quem está aqui no prejuízo, né? Esses 40% aqui está segurando, está holdando um ativo, beleza? E aí, quando a gente olha balanço das exchanges, cara, continua saindo nessa última queda aí, ó, que a gente teve bastante supply saindo das exchanges, outro sinal positivo também durante o bear market. Claro, esse daqui é um gráfico um pouco confuso, depende do período que você pega para ver esse gráfico, mas em períodos de topo e fundos do mercado, talvez seja gráficos interessantes para você dar uma olhada, beleza? Mas tem muito ruído nesse gráfico aqui. E claro que se está saindo hoje, pode voltar amanhã, não tem problema nenhum, beleza? Amanhã a gente vai falar mais sobre os mineradores, né? Se o minerador está saindo de capitulação ou não. E para a gente finalizar, queria trazer para vocês o MVRV aqui, que é o que fala se, cara, o preço do ativo está descontado ou se o preço do ativo está super caro. Galera, por que eu falo isso para vocês? Porque, cara, por mais que a gente tenha todo o caos no mercado, por mais que a gente tenha o gráfico diário perdendo fundo, por mais que a gente tenha notícias super negativas, por mais que a gente tenha o Fed aumentando a taxa de juros em setembro, cara, por mais que a gente tenha tudo isso, galera, dá um zoom out e veja que parte do ciclo você está, cara. Dá um zoom out no mercado e veja que parte do ciclo você está. Simplesmente isso. Tá com dúvida? Tira o zoom do gráfico e olha aonde você está no ciclo. Pô, quando a gente olha essa região aqui, cara, eu olho essa região aqui e eu puxo um MVRV da vida e vejo que o preço do ativo está descontado, quando a gente está nessa região verde aqui, significa que o preço do ativo não corresponde ao valor do ativo, ou seja, o ativo ele vale mais do que o preço que você está pagando. É a mesma coisa que você comprar uma nota de $1 aqui por 50 centavos de dólar quando a gente está nessa região. Não 50% mais barato, porque isso daqui não é exatamente assim, essa porcentagem. É simplesmente um exemplo que eu estou dando. Mas você comprar aqui nessa região verde é como se você pagasse 50 centavos em uma nota de $1. Quando você compra aqui em cima nessa região vermelha, você está pagando $2 por uma nota de $1. Ou seja, você está pagando caro por quanto aquele ativo vale. E quando a gente dá um zoom out, cara, esse daqui é momento de você entrar no mercado. Sim, aqui é momento de você tomar risco, aqui é momento de você montar a carteira, aqui é momento de você plantar para colher daqui uns 2 anos, sei lá, 3 anos, quase não dá para saber o time, não dá para saber quando a gente vai estar batendo euforia no mercado. Mas, cara, quando a gente olha MVRV super descontado, quando a gente olha supply saindo de circulação, sendo encarteirado, quando a gente dá um zoom out no gráfico e olha que a gente está vivenciando uma grande correção que teve no mercado, cara, simplesmente para mim é perfeito, momento perfeito para comprar e esperar. Cara, compra, espera. Se não quer ficar analisando o mercado, claro, isso daqui não é um call de investimento, não é uma recomendação de investimento, é o que simplesmente eu faço o que eu penso. Quando eu olho uma situação dessa, simplesmente compra. Agora é hora de você holdar o ativo, agora é hora de você esperar. Às vezes a gente fica fazendo cagada de querer comprar, de querer vender, cara, tenta surfar o ciclo do mercado. Tenta surfar toda essa porrada que o mercado dá. Pô,
Hoje todo mundo fala, eu tenho certeza que se eu perguntar para você, cara, o que você faria com o BTC a $3.000 quando a gente estava nesse ponto aqui? Você vai falar para mim hoje, cara, puta, eu compraria tudo que eu tenho se eu soubesse que o preço ia chegar nessa região. Cara, mesma coisa aqui, você não tem o seu gráfico à direita, então você não sabe como vai ser. Como você tem aqui o gráfico à direita, você fala, pô, eu compraria tudo aqui e simplesmente surfaria essa parada. Quem que não quer ter aproveitado essa oportunidade de comprar aqui, ou até mesmo aqui, cara? O cara que comprou aqui, viu essa parada subindo lá, quantos X aí na cabeça dele? Sei lá, 6X aqui a gente bateu... Não, viu 3X, né? Se o cara comprou lá no topo lá, pagou $20.000, a gente chegou em $60.000, por exemplo. Então, cara, esse é um grande momento, uma grande oportunidade. Dá um zoom out, galera. Sempre que tiver com dúvida no mercado, dá um zoom out, vê em que parte do ciclo que você tá. Cara, um exemplo super claro. O que você não quer comprar? Por exemplo, nesse momento, Petrobras. Claro que você não vai querer comprar um gráfico desse, cara. Olha esse gráfico aqui. Você vai querer comprar uma parada dessa agora? Agora é onde a galera faz cagada. Nossa, o mercado tá subindo, eu vou entrar nesse ativo. Cara, você entra nesse ativo aqui para você ver. Pô, a gente tá com RSI já em sobrecompra, já o mercado tá porrando para cima. Você quer entrar nesse momento aqui no mercado? Não, cara, você entra nesses momentos no mercado. Você entra nas baixas no mercado. Você não vai querer entrar no ativo quando ele estiver porrando lá para cima. Não, você tem que entrar no ativo quando a gente estiver na região mais baixa do ativo. Beleza? Dito isso daí, outra coisa que eu queria trazer para vocês antes da gente finalizar é o NPL do Ether. A gente está com o NPL do Ether super, super positivo. Ether rompendo essa região aqui, ó, indo lá para otimismo. Cara, vai ser super interessante. É o que eu falei, Ether está muito mais forte do que o BTC, porque ele formou a capitulação e ele está querendo chegar em região de otimismo aqui. A gente entrando em região de otimismo, fica muito mais tranquilo o mercado aí. Aí sim a gente pode ter uma bull run no mercado, né? Do otimismo ali para o verde. O verde é crença, né? Do otimismo ali para o crença, por sentido a euforia ali, a gente pode ter o preço dando uma porradinha aí. Claro que vai levar um tempo ainda para isso acontecer, mas... Olha só que susto, achei que não estava gravando. Mas vai acontecer, vai acontecer. Uma hora o preço vai chegar nessa região e a gente vai ter a bull run do mercado. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre os mineradores. O minerador está querendo sair em capitulação, trazer alguns gráficos para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, um forte abraço. Se você gostou do conteúdo, cara, deixa seu like. E se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que eu vou trazer um mega conteúdo aqui para você todos os dias da semana. Beleza? Valeu, um forte abraço. Eu vejo vocês amanhã. Valeu!